Bom, então aqui estou com a difícil tarefa de substituir o Felipe, né? O professor Pipo, né? Pipo de Fabriz, né? Ele, o nosso cantor italiano, né? É nome de cantor italiano, Pipo de Fabriz, né? Então, vamos aí substituir o Pipo, que deu um belo ciclo de aulas aí. Eu sei que as pessoas gostaram, porque muitas pessoas que estão assistindo, que as pessoas conhecem o professor Global, me escreveram, dizendo que gostam muito do curso, então eu vou agora pegar a segunda parte do curso. Como é que nós fizemos? Como é que o Felipe e eu organizamos? Organizamos assim. O Felipe deu aquela parte bem conteudista, assim, aquilo que é preciso saber de Young News, né? Dá para vocês trabalharem muito tempo nisso. Eu vou também entrar no Young News, mas eu vou querer fazer algumas coisas que são mais bastidor, no sentido de que algumas coisas alternativas e também mostrar Young News, não só no Young News em si, mas, por exemplo, mostrar que modelos sigma não lineares, que são tão importantes para a física de matéria condensada, eles têm uma estrutura de Young News. Existe um Young News dentro dos modelos sigma não lineares. Né? Estudar também Young News da gravitação, reconstruir a relatividade geral como uma teoria de gauge, como uma teoria de Young News para o grupo de Lorentz, né? Ou, se quiser, também para o grupo de Poincaré. Então, fazer alguns assim, aspectos que são menos convencionais no curso de Young News, porque geralmente no curso de Young News é o que o Felipe está fazendo, fez com vocês, e depois a questão da renormalização, as identidades de Slavnov-Taylor, cálculo das funções beta, liberdade assintótica, uma discussão da divergência, uma discussão do infravermelho, e depois uma discussão que é importante também, que é as soluções topológicas. Então, estudar o setor topológico das teorias de Young News. Então, por exemplo, soluções tipo solitons, instantons, monopolos, merons, texturas, que são soluções, inclusive, sobretudo as texturas, muito usadas em cosmologia. Então, formação de grandes estruturas. Né? Então, Young News é muito rico, muito amplo, muito variado. Então, tem muitas coisas. A minha ideia com o Pipo, né, é para o Young News 2, eu fazer a parte de soluções topológicas. Estudar, por exemplo, instantons e merons. Os merons são as soluções mais fundamentais. Se pensou por muita época, por muito tempo, né? Sobretudo assim, na década de 70, que esses merons poderiam corresponder ao vácuo da QCD. Esses merons podem se aglutinar para formar os instantons. Então, tem toda uma discussão de soluções topológicas dentro das teorias de Young News, que não estão sendo abordadas nesse consumo. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria fazer com vocês é mostrar uma coisa simples, né? A ideia é como que a gente constrói a teoria de Young News, ou uma teoria de gauge, né? Quer dizer, qual é a importância de se ter o gauge? Por que o gauge, calibre, é tão importante? Porque a gente tem um problema. Nós queremos descrever partículas. Então, partículas com certo spin. Então, para querer descrever partículas, a gente spin 0, spin meio, spin 1, spin 3 meios, que é até onde a gente vai. Né? Não se tem teorias quânticas de campo consistentes, locais, renormalizáveis para spin maior do que 2. Claro que a gente pode falar de spin 5 meios, de spin 3, pode, mas a dificuldade é construir teorias consistentes com interação. A gente consegue construir interações consistentes até o spin 2, que é o caso da supergravidade. Então aqui a gente está na supergravidade. Né? Spin 3 meios é o gravitino, spin 2 é o grávido. E aqui a gente está no modelo padrão. Então a gente está no modelo padrão. Setor de spin 0, Higgs. Setor de spin meio, quarks elétrons. Elétrons carregados, mais o neutrino. Setor de spin 1, os bósons de gauge. Então, com essas representações do grupo de Lorentz, a gente consegue descrever basicamente o modelo padrão e alguma física além do modelo padrão. Agora nós temos um problema. E, por exemplo, quando eu falo do spin 1, o spin é um conceito não relativista. O spin está associado ao grupo SO3. Quando a gente fala de rotações tridimensionais, né, esse grupo aqui é totalmente isomórfico a SO2, a gente está falando do spin. Claro que a gente consegue covariantizar o conceito de spin, mas o spin é um conceito estritamente space-like. Dirac, vamos dizer, covariantizou o conceito de spin quando ele introduz a equação de Dirac, que ele traz o spin para espaço-tempo de Minkowski, coisa que Pauli não conseguiu. Pauli ficou só no spin SO3. Pauli ficou na teoria não relativística. E o que Dirac fez foi conseguiu dar um sentido covariante, relativisticamente covariante ao spin, e aí sai a equação dele. Então, essa é a questão do spin. Agora, quando a gente vai falar do campo de spin 1,
que é o spin zero? É a representação, vamos falar aqui, como parte do grupo de SO3 e vão agora para o espaço de unipódio. Então, o nosso grupo da representatividade especial é o SO13. E aí nós temos as representações irredutíveis, né, de SO3, que a gente usa para descrever os campos relativistas. São, digamos, representações irredutíveis, mas não unitárias. Por isso elas têm dimensão finita. Os campos, a dimensão dessa representação é 2i mais 1, que multiplica 2j mais 1. Como a gente gera as representações do grupo de Lorentz. Agora, claro, quando a gente fala do grupo de Poincaré, eu já estou falando de um grupo com representações irredutíveis unitárias, como diria o autor coloca no curso dele. Agora, por serem representações unitárias, elas têm dimensão infinita, porque existe o teorema lá nos grupos de Lie, que diz que todo grupo compacto pode ter representações com dimensão finita, unitárias. Mas se o grupo é não compacto, como é o caso do grupo de Lorentz, que é não compacto, as representações unitárias necessariamente vão ter dimensão infinita. Então, as representações em campo, então aqui é campo. Aqui nós estamos falando dos campos relativistas, não das partículas. Quando a gente fala das partículas, a gente está falando de Poincaré. Então, Poincaré é Lorentz, e aí aquela chamada soma semidireta com as translações no espaço de unipódio. Então, isso aqui me dá. Isso aqui me dá um grupo de 6 parâmetros, esse grupo com 6 parâmetros, né? São as 3 rotações os 3 ângulos de rotação, né? E os 3 pustes, né? Pusto ao longo de x, de y, de z, e as 3 rotações, x, y, z, z, x, né? São os ângulos de Euler. Agora, aqui em Poincaré são 10 parâmetros, mas é um grupo também não compacto. E aí, aqui, se a gente quer falar, aqui a gente fala das partículas. Então, as partículas, elas são representações unitárias, representações irredutíveis, unitárias, de dimensão infinita do grupo de Poincaré. Dimensão infinita, porque cada momento, o momento é contínuo, né? Já os campos não, são representações de dimensão finita. Então, eu pego o campo escalar, que lá engorda, uma componente. Pego um campo de Weyl, 2 componentes. Pego um campo de Weyl left, right, 2 componentes. Pego um campo de Dirac, 4 componentes. Majorana, 4 componentes. Vetor, componentes, componente temporal e 6 componentes espaciais. Spin 3 meios, 2j mais 1, 4 componentes. Esse campo aqui, 5 componentes. Isso são os componentes de spin. Porém, quando eu vou covariantizar, aqui não tem problema, porque spin 0 é puro spin 0, é essa representação do grupo de Lorentz. Então, a representação 0, 0, tá, só para dizer uma coisa. Quais são os spins não relativistas que estão contidos nessa representação? A gente vai de spin I menos J até I mais J. Então, quer dizer, as representações são, esse I e J são 0, meio, 1, cada um deles pode ter esses valores cotizados, porque a gente mostra que dentro do SO13 existem 2 SO2. Então, esse é um SO2 e o outro é SO2. Então, nos spins, então, se eu pegar a representação 0, 0, que é a representação do campo de Weill, o spin é de 0 até 0, então o spin 0. Se eu pegar a representação de Weill left, o spin é meio menos 0, meio menos 0 e meio mais 0, então é meio. Então é puro spin meio. Bom, H cortado igual não, tá? Só estou esquecendo de colocar o H cortado. Se eu pegar o Weill right, também, spin meio. Se nós pegarmos Dirac ou Majorana, a representação é a soma direta. Meio 0 mais 0 meio. Então, isso aqui, 4 componentes, então também puro spin meio. Então, vai de meio, I menos J é meio, I mais J é meio. Então, é puro spin meio. Beleza, eu tenho o spin, foi falar. Sim. Só está falando então do SO3, né? E a partir das representações você tem os campos e quando você tem as partículas. Isso. Lá no curso do chão, a gente constrói, né? A gente constrói de baixo um espaço de toque, né? E aí a gente tem campos quânticos relativistas. Criam, destroem. Criam estados, né? A partir desses
estádio aqui, e esses estádios a gente identifica como partículas. Isso. Então, você está falando que aqueles objetos que a gente, aqueles operadores, eles são representações de Poincaré, e as partículas, esses estados são representações. E os campos de representação do vale. Tá. Aqueles estados, aqueles campos que a gente chama de partículas, que geram números quânticos, eles são representações de Poincaré. Então, Lorentz é campo, Poincaré, campo relativístico, né? Poincaré são as partículas. Agora a questão é justamente vamos dizer assim, o desencontro que existe entre campo e partícula. Por isso que a teoria de rede é fundamental. Eu não gosto de apresentar a teoria de rede, como você pega a fase, faz derivada covariante, você tem todo, vamos dizer assim, um protocolozinho para construir, mas é um protocolo, eu acho, bem artificial. Eu gosto de usar essa formulação que o professor Salão usava, que é a gente vai no âmbito da questão. O que é campo, o que é partícula? E por que a teoria de rede é fundamental? Para eliminar o quê? O que ela vai fazer? Que depois sai tudo, né? Sai Yang e meu. É o seguinte, então você está vendo, por spin-meio, então eu quero descrever spin-meio, quero, mas eu tenho um campo que, do ponto de vista do grupo de Lorentz, é por spin-meio. Agora vamos pegar o primeiro problema que aparece, que é justamente o âmbito das teorias de rede. Quando eu pego a representação, quando a gente pega a representação IJ e faz o produto tensorial de uma outra representação KL, a gente vai ter aquela famosa série de Clebsch-Gordan, né? Eu vou ter uma soma aqui, vamos dizer assim, em linha, né? Que vai de módulo de I menos kappa até I mais kappa, e vou ter uma soma direta no segundo, vamos dizer, como se fosse assim, J', que vai de J menos L a J mais L. E aqui eu tenho π', J'. Então, quer dizer, a gente vai pegar representações do grupo de Poincaré, do grupo de Lorentz, perdão, para a partir dos produtos tensoriais dela, vou formar novas representações, como a gente faz com o spin-meio, né? Quando a gente pega uma representação de spin-meio e compõe uma representação de spin 1, a gente vai obter uma série que vai ter spin de meio mais spin 3 meio. Faz aquela famosa série. Então, esse aqui é o Clebsch-Gordan, o grupo SO3. Aqui é o Clebsch-Gordan, o grupo SO3. Então, por exemplo, se eu pegar a representação meio zero, que é vário leve, e fizer o produto tensorial pela representação zero meio, eu vou ter a representação meio meio, que vai ser meio zero, vou compor meio com zero, só dá meio, zero com meio, só dá meio. Então, essa representação. Essa representação tem dimensão 4. Agora, então, é aqui que eu boto o meu campo vetorial. O que a gente pega? A gente pega um vário left, vou fazer isso daqui a pouco com vocês, psi barrado left, aí a gente pega, vamos dizer, o psi left, né? E compõe com o psi right. A gente, na verdade, está fazendo isso. A gente pega o psi left, pega as matrizes sigma ali, como a gente vai mostrar daqui a pouco, o psi right. Então, isso aqui dá um vetor. Então, a partir de espinores é que eu formo vetores, né? Então, quer dizer, os objetos mais fundamentais do espaço-tempo não são os escalares nem os vetores, são os espinores. A partir de espinor, eu gero escalar, né? Por exemplo, um spin meio com spin meio, ele dá spin zero, ou um. Então, eu gero escalar e vetor a partir do spin. Então, o objeto mais fundamental de um espaço-tempo não são os tensores nem os vetores, são os espinores. Todo espaço-tempo eu tenho que procurar os espinores. Então, o meu professor do livro do Cartan, ele dizia isso, né? Deus pensa em termos de espinores. Então, se o espaço-tempo desaparece, a gente pode recriar o espaço-tempo, porque os espinores são uma espécie de um backup, né? Eles não estão no espaço-tempo, mas a partir dos espinores estão guardados no espaço complexo, abstrato. Mas a partir dos espinores eu reconstruo os vetores e reconstruo os tensores. E aí eu consigo reconstruir todo o espaço-tempo. Então, se houver uma hecatombe e o espaço-tempo colapsar, os espinores continuam lá e Deus recria o universo, né? A partir dos espinores. É o capítulo 3 do livro do Cartan, basicamente é isso. Bom, mas aonde eu quero chegar? Nós estamos escrevendo vetores, a representação meio-meio. Então, essa representação, ela não é limpa. Ela tem spin 0 e tem spin 1. Então, meio menos meio, zero. Meio mais meio, 1. Então, quando eu pego um quadro de vetor, e aí fica óbvio para vocês que a gente está falando. Quando eu pego um quadro de vetor, pegar por ele vai ter uma componente temporal e uma componente espacial.
Então, aqui eu tenho uma componente, é um escalar de rotação. Então, do ponto de vista da rotação, daquilo que é genuinamente spin, isso é um escalar. E do ponto de vista das rotações, isso é um vetor, 3 componentes. Eu tenho uma componente, que é o spin zero. Quer dizer, isso aqui é uma representação meio do grupo de Lorentz. Eu estou quebrando ela numa representação de spin zero do grupo de rotação, em SO3, mais a representação de spin 1 do grupo SO3. Então, duas representações de SO3 constituem essa representação de Lorentz. Sai de tempo e espaço, chega espaço-tempo. Então, eu tenho um problema. Se eu quiser descrever um campo vetorial, que é o caso do eletromagnetismo, eu tenho spin, mas eu tenho uma mala. Eu tenho que pegar a mala que eu quiser. E o que eu faço com o spin? Eu quero descrever uma teoria que é pura spin 1, ou eu quero deixar essa teoria carregando, vamos dizer assim, esse penetra, que é o spin 0. O que a teoria de Gauge faz? Ela mata o spin 0. Então, o papel da simetria de Gauge é eliminar que todas as representações superiores do grupo de Poincare vão trazer spin indesejáveis. Por exemplo, essa representação aqui é a representação spinorial, que é, vamos dizer, meio e zero, composta com meio. Eu estou formando um objeto que tem spin 3 meios. Então, ele tem que ter um caráter spinorial, spin meio. E tem que ter um caráter vetorial. 1 meio dá meio e 3 meios. Então, quando eu vou descrever o spin 3 meios na relatividade, vou colocar aqui, tudo isso é para dizer por que a gente tem que fazer a teoria de Gauge. Então, quando a gente vai discutir o spin 3 meios, eu vou usar esse campo, vou chamar de campo de Hardy-Schwing. É um campo que tem índice spinorial, índice vetorial, ele é um quadrivetor e, ao mesmo tempo, ele tem componentes espaciais, spinoriais. Então, assim, que vai de 0, 1, 2, 3, é o espaço-tempo. Então, esse índice aqui é o índice espaço-tempo, 0, 1, 2, 3. E esse índice aqui depende. Ele pode ser na representação left, pode ser representação right, então seria duas dimensões, ou pode ser um spinor de Dirac, ou pode ser um spinor de Majorana. Então, esse índice aqui, em princípio, pode ter no máximo 4 componentes, são os índices spinoriais. 4 vezes 4, 16. Esse campo tem 16 componentes. É muita coisa. Para descrever 2 graus de liberdade. Toda partícula, teorema de Wigner, toda partícula relativística de massa zero só tem 2 graus de liberdade, não importa qual seja o tensor que eu descreva. O tensor vai ter 26 componentes, mas se ela tem spin zero, se ela tem massa zero, ela só tem 2 componentes, periodicidade mais S menos S. É o famoso teorema de Wigner da relatividade. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho um campo com tantas componentes para descrever 2 graus de liberdade. Eu tenho que jogar muitos graus de liberdade. E quem é que faz isso consistentemente, sem adulterar a teoria? Essa é a teoria. Então, quando a gente fixa o Gauge, eu estou matando o spin zero. Quando eu vou falar do spin 3 meios, né? Então, quando a gente vai falar do spin 3 meios, eu estou fazendo isso, eu estou pegando a representação Mi, que é spin zero, com spin 1, é a representação vetorial. E vou estar fazendo o produto tensorial da representação de spin meio. Né? Então, 0 com meio, dá meio. 1 com meio, dá meio. E 3 meios. Então, quando eu descrevo essa representação, quando eu quero falar de um campo de spin 3 meios na relatividade especial, eu tenho que conviver com 2 spins meios indesejados. Eu quero falar dessa partícula. Mas por argumentação de covariância relativista, eu não posso abrir mão disso. É que nem o vetor. Eu não posso falar de um vetor puramente espacial na relatividade. Eu tenho que trazer a componente temporal dele para fazer a coisa covariante. Então eu tenho que trazer o spin zero. E aí eu tenho que trazer 2 spins meios. Como mandar esses caras embora? Quem faz isso é a supersimetria. A supersimetria é a teoria de Gauge que, vamos dizer, limpa o espectro do campo de spin 3 meios. Então, isso é o que acontece na supergravidade. Então, a supersimetria local, a supersimetria em geral é global, não é uma simetria de Gauge. Mas quando eu elevo o status da SUSY a uma simetria local, ela implica que eu vou cancelar os 2 spins meio e vou deixar a teoria de Gauge correta do campo de spin 3 meio. Aí vou para o gravitano, que é mais popular do que o gravitino, menos indesejado, né? Normalmente as pessoas não gostam de supersimetria. A supersimetria já é odiada no nascimento.
Herodes, se pudesse, matava todos os espécimenos antes de 2 anos de idade. Né? Então, se a gente vai para a gravitação, a gente vai ter que falar no spin 2. Mas o que acontece com o spin 2? Né? Quando eu pego um campo de rank 2, eu vou pegar um campo HMI. 4 componentes, tem 16 componentes. Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando um índice Mi, carrega spin 0 e spin 1. Estou fazendo o produto tensorial pelo índice Mi, que carrega também spin 0 e spin 1. Só que 0 com 0 dá 0. 0 com 1 dá 1. 1 com 0 dá 1. E 1 com 1 dá 0, 1 e 2. Olha, para chegar no gráfico, olha como se assassinato eu tenho que comer. Tem que matar 2 spins 0, 3 spins 1, para poder dizer, ó, aqui está o gráfico. Quem faz isso? Simetria de Gauge. Que simetria de Gauge é essa? A simetria de Gauge da relatividade, ou seja, transformações gerais de coordenadas são chamados de geomorfismo e o grupo de Lorentz local. Então é o que nós vamos fazer depois. Quando a gente fizer a teoria de Young-Mills, o grupo de Lorentz virar uma simetria local, eu vou recuperar esse spin 2 e por fixação de Gauge eu vou marcar todo mundo. Tá? Então lá o Gauge de Lorentz, o Gauge Landau, o Gauge de radiação, o Gauge temporal, o Gauge assimétrico, o Gauge axial, tudo isso é para eliminar os spin 0. Eu elimino os spin 0 e os spin 1. Então é isso que é o papel da teoria de Gauge. Quando a gente faz teoria de Young-Mills, é isso que a gente está fazendo. Pode estar meio implícito, né? Só que a gente está fazendo isso para o spin 1. Então quando a gente fala teoria de Young-Mills, está muito na cabeça da gente a teoria do campo vetorial, bósons de Gauge vetorial, W mais, W menos e 0, fóton e os gluons. Mas, teoria de Young-Mills, o gráfico é um campo de Young-Mills do ponto de vista de que eu estou fazendo uma teoria de Gauge para esse ônibus local. Vamos falar sobre isso. Vai aparecer a Filbine, vai aparecer a conexão de spin, tudo isso junto vai descrever o efeito gravitacional. E no caso do spin 3 meios, eu tenho a supergravidade. Então eu vou ter que trazer, eu vou ter que tirar do campo de Harita-Schrödinger os spins indesejados. Então eu tenho que ter uma transformação de Gauge que elimine o spin meio. Então vocês já viram, né? Transformação de Gauge de massa. A Mi, Gauge, né? Transformação do 1 da eletrodinâmica. O que a gente faz aqui? A gente usa esse parâmetro alfa para fixar o Gauge. Esse parâmetro alfa, quer dizer, eu vou calibrar, eu vou, por exemplo, posso escolher fazer um Gauge de radiação. Então, eu tenho essa simetria que vai me permitir jogar uma derivada temporal do potencial escalar e um gradiente de um escalar na parte vetorial. Então, eu consigo, com esse parâmetro alfa, eu consigo eliminar o spin 0. Quando a gente pega equações de Maxwell Rivers, eu vou fixar o Gauge, eu posso sempre fixar φ igual a 0, se não tiver cálculo, equações de Maxwell de φ igual a 0 e divergência de A igual a 0. O que eu estou fazendo aqui? Estou matando os escalares. Mas por quê? Porque eu tenho esse parâmetro. Eu consigo fixar esse parâmetro por meio de uma equação de Laplaciano igual a 0, Laplaciano de alfa igual a 0. Então eu consigo, a partir dessa função que satisfaz essa equação, fixar esse Gauge e matar isso aqui. E aí me sobra o spin 1. E aí me sobra o quê? Um spin 1 transverso. Divergência zero. Então, de fato, né, a onda se propaga e o potencial vetor está num plano ortogonal de direção de propagação. E claro, o potencial vetor estando aqui, claro que o campo elétrico e o campo magnético, o campo elétrico é menos dA de T, e o campo magnético é rotacional de A. Vai estar todo mundo nesse plano. Então tem os 2 graus de liberdade de fora aqui. E esse cara morreu. Agora, quando eu estou falando do gráfico, eu tenho que ver qual é o análogo, quais são as simetrias que eu vou usar para matar. Então, a gente sempre mata os graus de liberdade indesejados pela estrutura, não pela estrutura, pela qualidade tensorial da transformação de Gauge. Por exemplo, no caso do spin 3 meios, a transformação de Gauge é essa. Onde Epsilon alfa é um parâmetro espinorial. Então eu tenho que usar um estilor
para matar spin meio. Aí quando nós vamos para a teoria da relatividade geral, que a gente pega o famoso, né, faz a perturbação, considera aquelas pequenas flutuações da métrica, a transformação de Gauge é essa aqui. H' é H' mais Dmix mais Dmix. Então essa é o análogo. Então essas são as transformações de Gauge análogas da transformação de Gauge de eletronegativa. E aqui o que eu tenho à minha disposição? Quadro vetor. Quadro vetor tem spin 0 e tem spin 1. Então eu vou matar spin 0 e spin 1 por causa dessa transformação. Claro que outros componentes podem morrer, porque também usa as equações de campo. A gente está falando da partícula de spin 1, spin 2 vão shell, 5 graus de liberdade. Mas como ele tem massa zero, só pode ter 2 graus de liberdade. Quer dizer, o gráfico tem ou helicidade, né? Ou helicidade, pode chamar de lambda, mais ou menos 2. Então, o gráfico sem massa, ele não tem 5 graus de liberdade. 5 graus de liberdade seria um spin 2 massivo. O spin 2, toda partícula de massa zero, ela vai ter apenas 2 graus de liberdade, mais ou menos S. Então é o fóton. O fóton é mais S menos S. O fóton não tem spin 0, a não ser que eu coloque a massa, coloque o campo de Broglie e troca, e aí o fóton vai ganhar uma componente mais continuada. Então é isso que eu queria chamar a atenção. O que é uma teoria de Gauge? Uma teoria de Gauge, ou vamos dizer, o que é o dispositivo de Gauge, né? O dispositivo de Gauge é um princípio de simetria que nós encontramos para compatibilizar a relação entre spin da partícula e o campo relativístico que descreve essa partícula. Então eu preciso usar um quadro vetor para descrever o spin 1 por causa da covariância. Então eu tenho que conviver com o spin 0. Então eu deixo o spin 0, ele entra na festa, mas eu desacoplo ele enquanto ele é de Gauge. A mesma coisa com o spin 2 e com o spin 3. Isso acontece para as spin a partir de 1. Para as spins fundamentais. Então o Fermi, ele está limpo, ele não precisa de simetria de Gauge, né? Porque ele já carrega o spin que ele deve carregar. Mas a partir. Então é isso que é um papel de teoria de Gauge. Então a gente sempre, se vocês, por exemplo, se eu disser para você, vamos pegar um campo de Gauge de rank 2, por exemplo, só olhando essa representação, deixa eu apagar. Está meio confuso, não sei, mas eu só queria chamar a atenção, por enquanto é só uma coisa motivacional, né? Só motivando por quê? Por que a simetria de Gauge? Por que falar tanto de teoria de Cayley? E a Anne Mills, ela depois ela adquire o seu próprio caminho, mas vamos dizer, a gente não pode esquecer a base. A base vai chegar cada covariante, ia botar as representações unitárias, representação de junto, campo de Gauge, também representa. Aquilo tudo vamos dizer, é um acessório. A fundamentação é: eu quero ter uma teoria para descrever spin 1 e eu tenho que conviver com os spins indesejados. Qual é o meu dispositivo de salvação para compatibilizar spin com campo? Essa é isso que eu quero dizer. Então, nesse caso aqui, a gente tem aqui, olha, tem 4 componentes aqui. E aqui eu tenho 4 vezes 4, 16. Aqui eu tenho uma componente, o spin 1 tem 3, esse spin 1 tem 3, esse spin 0 tem 1, esse spin 1 tem 3, esse spin 1 tem 5. Então, 4, 7, 8, 11, 16. Então, as 16 componentes estão bem organizadas. Então eu tenho 2 spins 1, não, 2 spins 0 e 3 spins 1. Mas vamos ver, aqui esse tensor é geral. Mas todo tensor pode ser decomposto em 2 componentes. A componente simétrica e a componente antissimétrica. Quer dizer, isso aqui é H' mais H' sobre 2, isso aqui é H' menos H' sobre 2. Então, aqui eu tenho 10 componentes, uma matriz 4x4 simétrica, 4 vezes 1, 20 por 2, 10 componentes. Aqui é uma matriz antissimétrica, 4 vezes 3, 12 por 2, 16 componentes. Então, eu tenho 6 componentes guardadas na parte antissimétrica. Isso aqui não me interessa na gravitação. Que representação é essa? Então vamos lá. Quando eu pego a representação meio-meio, que é o Mi, e faço o produto tensorial com a representação meio-meio, que é o Mi, aqui eu estou dando conteúdo de spins. O Mi tem spin 0 e spin 1. E o Mi tem spin 0 e spin 1. Aqui eu não estou dando conteúdo de spin, estou dando a representação do grupo de Lorentz. Isso é Mi e isso é Mi. Então isso vai formar o HMI. Então eu vou ver. Meio com meio vai dar 0 e 1. Meio com meio vai dar 0 e 1. Então quais são as representações que eu posso colocar? 0 com 0,
0 com 1, 1 com 0 e 1 com 1. Uma componente, 3 componentes, e aqui 2J mais 1 dá 3, 2I mais 1 dá 3, 2J mais 1 dá 3, 9. Então, 1 com 3, 4, com 3, 7, com 9, 16. São as 16 componentes. Agora eu sei quais são as representações do grupo de Lorentz irredutíveis e não unitárias que estão contidas no tensor de grupo 2, genérico. 1, 3, 3, 9. Ó, 1 mais 9 dá 10. Então isso aqui deve ser a parte simétrica. Porque todo tensor simétrico de rank 2 pode ser decomposto no seu traço. Eu posso colocar aqui uma constante, depois a gente acerta, o traço, né? H alfa alfa, delta mini, e mais temos a parte simétrica de traço nulo, H tilde mini. Então, a parte simétrica de traço nulo, como o traço é zero, é um vínculo, então aqui tem 9 componentes. E isso aqui é o traço, isso aqui é um escalar. Isso aqui vai ficar, vamos tirar o traço disso aqui, vai ficar traço da identidade, isso aqui vai ficar o traço de delta mini, é 4 na forma 4. Né? Então eu boto todo tensor de rank 2 no espaço simétrico. Eu posso decompor dessa forma. Então o traço está aqui, é o escalar, uma componente. E as 9 componentes simétricas de traço nulo da isso aqui são as 10 componentes. Essa é a representação mais essa. E aqui? Isso aqui tem 3 componentes, isso aqui tem 3. São as representações chamadas autoduais e anti-autoduais, né? Que são as representações de dimensão, antissimétrica. Então, é o 1, 0 mais 0, 1. Quem é o nosso amigo mais famoso que mora aqui? Então, a essa representação pertence o F mini. F mini, ó, é F0i, ou seja, 1, 2, 3. Então, F01, F02, F03. E depois, F2, F23, F31. Então, aqui, o campo elétrico está aqui e o campo magnético está por aqui. Então, a gente usa, né, a parte antissimétrica para colocar os field strengths. E a parte simétrica do rank 2 é que temos que 2. E é o que eu vou levar para a gravitação. Então aqui é a gravitação e aqui é Young-Mills, ou máximo, né? Eletromagnetismo. Então é isso que está em jogo. Então a gente está procurando construir, vamos dizer, teorias para campos relativísticos que devem descrever um certo spin. Mas esses campos, por questões de covariância, eles trazem spins indesejados, espúrios. E aí, para eliminar os spins espúrios, eu tenho que buscar um princípio de Gauge. Então, tarefa simples. Imagina que eu tenho um campo tensorial de rank 2, um campo de Gauge de rank 2. Vou pegar esse campo D', D', antissimétrico. Então, esse campo aqui tem 6 componentes. Que é uma matriz antissimétrica 4x4. Então, claro, a gente pode decompor as componentes assim. Esse índice aqui pode ser temporal e o esse espacial, ou os dois podem ser espaciais, né? B0i igual a menos B0. Então, aqui eu tenho um vetor, que eu posso chamar de, sei lá, para não confundir com o campo magnético, vamos chamar de vetor B pequeno, vamos chamar de potencial, né? Isso aqui é um potencial, vamos chamar de potencial aqui. E aqui eu posso escrever um vetor. Isso aqui, por dualidade, eu posso escrever f de jk e aqui um certo vetor com a psiK. Então eu tenho outro vetor. Então esse campo, ele carrega 2 vetores. O campo eletromagnético carrega um vetor. Ele carrega o escalar φ e o vetor A. Aqui eu estou falando de um potencial de Gauge que carrega 2 vetores. Agora, esse cara então tem 2 spins. Suponho que eu quero ficar com algum spin. Então, a gente pode definir um field strength para ele. Vou definir aqui um G, Mi e K. Transformação de Gauge dele. Então, qual é o princípio de Gauge que eu preciso usar nesse caso? Eu preciso eliminar algum spin 1. Então, eu tenho que usar um parâmetro que seja de natureza vetorial. Não posso colocar essa transformação de Gauge aqui. Estou usando o parâmetro alfa-mi, que é o quadro vetor, para eliminar, eventualmente, um spin dele. E aí eu posso construir um field strength, que é invariante de Gauge, que vai ser dmi, dmi kappa, mais dmi, d kappa mi,
mas d capa dmi. Então, se a gente aplicar essa transformação de gate aqui, esse cara é invariante de gate. Esse é o Clube Ramon? Esse é o Clube Ramon, exatamente. Então aqui eu tenho G' e K. Então esse é o field strength. Então a gente pode propor com o Lagrangiano, né? A densidade Lagrangiana seja, eu acho que o fator de normalização que é um sexto, é de G' K. Só que agora a gente observa o seguinte, G' K é um tensor antissimétrico de rank 3. Então, no espaço de Minkowski, eu posso fazer a atualização. Posso chamar aqui de um vetor, sei lá, dado lambda. Então, como esse cara aqui é um tensor antissimétrico de rank 3, no espaço de Minkowski, ele tem 4 componentes, então é equivalente a um vetor. Tem 4 vetores, tem 4 componentes também. Então, esse cara aqui, né, no final de tudo, ele vai ter a componente, né, vamos dizer, 0, 0 i, quer dizer, não vai poder, não pode ter nada tudo zero, porque é antissimétrico, vai poder 0 ij e ijk. Então, na verdade, quando eu pegar a componente 0 ij, né, eu vou ter uma coisa antissimétrica, então ele vai ter um vetor, então é como se eu tivesse um campo elétrico vetorial e um campo magnético escalar. Por quê? Porque quem são as componentes independentes dele? Vai ser alguma coisa. Ele só pode ter um índice temporal, porque ele é completamente antissimétrico. Então ele vai ter um Z, G0 e J. Mas como isso aqui é antissimétrico em J, eu posso escrever em termos de leve típica que isso aqui é um x de JK e um vetor EK. E o outro índice é puramente espacial, GIK. G e JK, mas isso aqui é completamente antissimétrico, então isso aqui tem que ser proporcional, invariavelmente proporcional, leve típica, mesmo escalar V. Então é como se eu tivesse um campo, né, que tem uma componente vetorial e uma componente escalar. Então é como se eu tivesse um quadrivetor, né, quer dizer, na verdade como se eu tivesse um quadro, que é isso aqui, que é o quadrivetor. Então, se eu tirar as equações de Maxwell aqui, é só fazer o princípio variacional, depois faz a integração por par, então a equação de campo aqui é dmi, g, mi, kappa lambda, no vácuo, igual a zero. Então, eu vou ter as minhas equações, vou dar. Assim, por exemplo, né, g, mi, no vácuo, igual a zero. Então, eu posso botar isso aqui zero, quando isso aqui for zero, isso aqui só vai poder ser índice vetorial, espacial, né? Então, vai ficar D0, vai ficar DDT de G0 e J. G0 e J, na verdade, então é como se eu tivesse aqui alguma coisa, uma coisa como a derivada temporal, né, desse campo elétrico aqui. E quando eu pegar a componente, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui. Esses dois índices são antissimétricos. Então, esse cara aqui só vai poder ser tempo, espaço ou espaço, espaço. Então, se isso aqui for tempo, espaço, eu vou ter dmi, vamos pegar dmi, gmi. Se isso aqui é tempo e isso aqui é espaço, esse cara é o K grego, esse aqui é o K latino. Então, se isso aqui já é um zero, isso aqui nunca pode ser zero. Então, isso aqui vai ter que ser um di, um gi, 0K. Mas aí, por antissimetria, eu posso trazer esse zero para cá, troco o sinal, e G e K, na verdade, é o campo elétrico, 0 e K é o campo elétrico. Eu vou ter divergência de E igual a zero. E aí, agora, se eu colocar esses dois índices aqui espaciais, esse índice pode ser vetorial, pode ser temporal, ser 0 e K, então vai dar uma derivada temporal do campo elétrico, e aqui eu vou ter um índice espacial, né? Opa! Você saiu, voltou? Eu senti que tinha uma vacância aí no primeiro lockdown. Então você absorveu o foco, agora ele já estado fundamental. Então aqui nós temos derivada temporal do campo elétrico, né, que aqui é 0, 0, e depois eu posso ter vai ficar dk, vai ficar então um gradiente, alguma coisa assim. Então a gente vai ter essa equação aqui, divergência de E é como se fosse Gauss e Ampère máximo. Só que o campo magnético agora, ele não é um vetor, ele é um escalar. Então eu não posso tirar o rotacional do escalar, é o gradiente, sai automaticamente. O gradiente é a corrente de deslocamento. Então se a gente usa agora as equações de campo, a gente consegue mostrar uma coisa muito simples, né? Vamos ver como é que a simetria de Gauge é importante, por que ela reduz os graus de liberdade.
no espaço de Fourier, isso aqui vai ficar, estou colocando muito grosseiramente, não tem I, não tem nada. Estou colocando aqui, vai ficar ômega vezes a transformada de Fourier do campo elétrico. E aqui vai ficar kappa e a transformada de Fourier do campo magnético. Então, o que eu estou mostrando? Eu estou mostrando que o campo elétrico, ele na verdade é o kappa sobre ômega B. Então, quem é que dá a física toda? É o B, vamos escalar. Então, esse campo, olha como é que as coisas se enganam. Apesar de ele estar descrevendo dois espinhos, a simetria de Gauge, no final do dia, faz com que ele seja um campo escalar. Ele está descrevendo um único grau de liberdade. Com o escalar B, eu fixo o campo elétrico, que é transverso. Então, o meu campo elétrico é transverso, em direção de propagação da onda, é uma onda transversa, mas o meu campo magnético, ele fixa o meu campo elétrico. E aí, a partir dele, já chama esse vetor. Então, na verdade, no caso do Marx, não acontece isso, porque o E fixa o D ou o B fixa o E. Então, eu estou trocando um vetor por um vetor. Aqui não, eu estou trocando um vetor por um escalar. Então, esse campo, na verdade, então, o que a simetria de Gauge fez? Ela eliminou, vamos dizer assim, todo o senso comum. A gente olha para aquele e pensa, o campo vectorial deve estar descrevendo espinho, blá, blá, blá. Não, está descrevendo zero. Ele tem dois índices, mas a zero. Por quê? Simetria de Gauge. Então, o papel da simetria de Gauge é fazer com que um campo que pode parecer muito complicado, ele, na verdade, ele tem um conteúdo simples. Tá? Foi a simetria de Gauge que me enviou a invariância de Gauge em Big Field Strength, e aí eu proponho uma necessidade lagrangiana, normal, né? E aí eu tiro as equações de campo, e pelas equações de campo fica claro. Né? Que aí eu usei duas coisas, duas informações. A informação da simetria de Gauge, que reduziu a isso aqui, mas ela não me disse quem é que é independente. Será que esse campo é o gradiente desse, ou esse campo aqui poderia ser a divergência desse? Quem é que manda aqui, né? Quem é o, vamos dizer assim, o capo aqui, né? É o E ou é o B? Mas aí as equações de campo tiram a dúvida, diz não, o verdadeiro capo é o B, escalar. Então esse campo, o campo de Gauss-Ramond de massa zero, descreve spin zero. Aí eu deixo como tarefa para vocês fazerem o seguinte exercício. Tarefa 1. O Bibo também não cobra lista, nada, não tem exercício em curso, não. Então, a gente também não dá lista. Então, pois é, o exercício é muito espontâneo, né? Sim, isso. Tudo é espontâneo, até a quebra da simetria. Tudo tem que ser natural. Tá certo. Como é que escreve o nome? Gauss-Ramond. Gauss-Ramond. Alguém quiser, a gente brinca, é o cachorrinho do Ramon, porque o Kelvin significa cachorro. É o cachorro do Ramon. É porque o Ramon é francês e às vezes ele tem um cachorrinho que é argelino, né? Sabe como é que é? Qual é a relação dos magrebinos lá na França, infelizmente. Né? Então é o Kelvin Ramon. Mas é calma, eu não sei se ele é alemão, Mas se for argelino, então é Chião. Aí eles falam Chião, né? Fazer a subdivisória libanês. Eu consigo um cachorrinho libanês. Tá certo, pessoal. Então, exercício, tarefa, para vocês pensarem, né? A tarefa seria a seguinte: quer dizer, descrever os graus de liberdade do campo de Gauss-Ramond, agora com esse lagrangiano. Um sexto de G mini kappa ao quadrado, G mini kappa, G mini kappa. Mas agora eu vou fazer o seguinte: vou botar aqui um parâmetro psi e vou botar aqui B mini. É uma espécie de proca, de Broglie proca. Quer dizer, quem é o lagrangiano de de Broglie proca, né? De Broglie proca. É menos 1/4 de F mini ao quadrado mais 1/2 de Xi a minha mínima. São lagrangianos de proca. E aí a gente sabe esse parâmetro aqui nas equações de campo, isso aqui me dá dmi F mini mais Xi igual, né? A mini igual a zero e depois a identidade de Bianchi. dmi F de mini igual a zero. E aí a gente sabe, esse parâmetro aqui tem dimensão de comprimento a menos 2, né? Porque tem duas derivadas, então esse Xi aqui tem dimensão de comprimento a menos 2. Então a raiz de Xi tem a dimensão de comprimento a menos 1. E aí pela relação entre comprimento de onda com comprimento de onda côncavo, né? Comprimento de onda côncavo é H cortado sobre MC. Então,
esse 1 sobre xi, 1 sobre raiz de xi tem dimensão de comprimento, isso aqui fica associado à massa do fóton, é assim que a gente faz. Então, a massa do fóton vai ser H cortado, raiz de xi sobre C. Então, esse parâmetro aqui, ele tem uma dimensão de comprimento, mas toda dimensão de comprimento pode ser convertida por uma massa a partir de H cortado em C, quer dizer, no fundo, se H cortado é 1 e se C é 1, isso aqui é 1 sobre N, então o inverso do comprimento é a massa. Então, sai um fóton massivo. E aí, o fóton massivo, ele traz o terceiro grau de liberdade do fóton. Então, aqui nós temos 3 graus de liberdade do fóton massivo. Agora, como é que fica a situação? O que é interessante é o seguinte: esse cara tem spin 1, por causa da simetria de gauge. Quando o de Broglie quebra a simetria de gauge, ele continua com o spin 1, só que ele fica agora longitudinal, porque eu tenho divergência de E mais si φ. Essa é a primeira equação, é Gauss. E o magnetismo, né? Ampere massa rotacional de B mais si A igual a 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal do E. Então, o campo continua sempre com spin 1. A novidade aqui do cálculo Ramon é que quando você coloca a massa, o spin salta de 0 para 1. Então, eu queria que vocês, a partir das equações de campo, vai ter exercício simples. Pega as equações de campo, transforma as equações de campo em termos de campo elétrico e campo magnético, elétrico, vetorial, magnético, escalar, faz as ondas planas e vocês vão ver que quem manda agora é o escalão por causa do termo de massa. Então, ao introduzir a massa, o spin dele sai de 0 para 1. E aí eu tenho o campo de cálculo Ramon massivo. Então, esse é o primeiro momento. Agora tem o segundo momento, que vocês vão misturar duas simetrias de gauge. Como que a gente identifica o cálculo Ramon com o Watson? Como você identificar o cálculo Ramon? Tem que ser o cálculo, mas aí tem um problema. Tem que ser o nome. Tem que ser o nome massivo. Porque o A é para poder ser um escalar. A não ser que você adquira o máximo vetorial massivo. Certo? Então como é que se faz o cálculo Ramon massivo? Você pode descrever, tem tentativas de descrever matéria escura. Porque é um campo neutro massivo que não interage eletromagneticamente. Então tem um modelo, 2013, teve um modelo de 2013 que foi discutido, que apresentava uma possibilidade de você ter esses tensores de campo de gauge de mais alto ordem para descrever energia escura, não matéria escura. Ele pode dar no tensor de energia para pressão negativa. Então, agora a outra tarefa. Agora a gente vai misturar cálculo e Ramon com Max. Vamos lá. Lucro, beleza, né? O que vai dar dessa fusão? Então vamos pensar. Cálculo Ramon com Watson? O Max. Ah, Watson. Então vamos pegar Maxwell e cálculo e Ramon. Então vamos lá, Maxwell. Menos 1 quarto de F min ao quadrado. Cálculo e Ramon. Então, existe, né, a relação desse campo de livre aqui com o máximo? Você pode pensar que se você quiser, o átomo tem massa, então chama limites de massa, a gente discute. Você pode formular que o átomo também é através de um campo de campo 2. Só que aí nesse caso, você pode dizer, tem uma espécie de máximo vetorial. Não é o átomo da QCD, aquele átomo que sai do TGP. Aquele é o escalar, ou o seu escalar. Mas você Porque pode... você está falando que o átomo, então, é no caso, não massivo. seria sem ser o átomo, escalar teria que ser mais massivo. Mas o átomo não é massivo. Pois é, o átomo é massivo. Aí você diz, tá? Qual é o limite de... Quer dizer, porque a gente sabe do átomo que ele tem um limite superior de massa. Será que o átomo tem um fóton, tem massa zero? Espera-se que não. Estou vendendo que o átomo tem uma certa massa. Tem uma relação entre a constante, acoplamento e a massa. Né? Mas se você quiser descrever um spin zero pelo cálculo Ramon, você tem que ser sem massa. Então, você botou a massa, o spin salta. Na gravitação não chama às vezes direto de átomo já. Nem fala chama de átomo. O pessoal já chama de átomo? É mesmo? Chama coisa? Né? Então já é outra anotação, outra já. A gente já vai direto falar o átomo. É o átomo. Vamos falar o átomo, não é o cálculo Ramon. E aí o de massa zero. Então é isso. É uma espécie de um Dillon. Será que tem? Não, o Dillon tem que escalar tudo. Ele chama de Dillon também. Então, isso aí é cálculo Ramon mesmo. Será que tem petit e tem lá também para dar massa? É. Que eu acho que é Boa massivo. questão. Será que tem alguma
Quer dizer, os experimentos, né, ainda estão delimitando a região de parâmetros de massa, mas ainda se espera um cápsula massivo. Aqui então eu tenho a invariância U1 de Maxwell. E aqui nós temos a invariância U1 de Calvi-Ramon. Então nós temos, na verdade, dois parâmetros de gauge. Aqui é a linha Mi, que é a invariância de gauge do setor de Maxwell, e depois a invariância de gauge do setor de Calvi-Ramon. D' Mi, D' Mi, mais D' Mi, alfa Z, se é que acabou de parar. Alfa Ni, vou botar beta. Beta Ni, menos D' Mi, beta Ni. Então, agora, invariante de gauge sim, invariante de gauge sim. Vamos colocar um termo agora, tem um parâmetro, sei lá, Mi, e aí eu posso colocar F Mi, vamos pegar assim, Epsilon, Mi, termo topológico, Epsilon Mi, capa lambda, Ani, B capa lambda. Então, estou introduzindo o termo misto, mas é invariante de gauge. Por quê? Se eu fizer uma transformação de gauge aqui, eu vou gerar um DMI, né? Vou gerar aqui um DMI alfa. E aí, quando eu integrar por parte, vai atuar aqui, vai dar identidade de diâmetro, né? A gente vai poder formar, quer dizer, mostrar que esses termos aqui, posso botar até esse texto, deixa eu apagar aqui, vamos fazer o contrário. Deixa eu escrever primeiro aqui a identidade de diâmetro, perdão. A gente pegar aqui, Femi, G' K. Vamos tirar o dual dele. O dual dele é 1/6 de epsilon Mi kappa lambda G Mi kappa lambda. Então ele tem um dual. E aí a identidade de Bianchi é essa aqui. O análogo do DMI F de Mini igual a zero, né? Quer dizer, Maxwell é isso aqui. Isso é Maxwell, não é o que eu quero. Calvi-Ramon é isso aqui. Certo? Então, a gente pode pegar, né? Tem esse G' aqui, então para eu juntar esse. No fundo também eu posso mostrar, né? Quer dizer, na verdade, DMI de G' igual a zero, eu vou botar um DMI aqui e posso escrever essa identidade Bianchi em termos de G' capa lambda, mas fica mais fácil. Que nem Maxwell, a gente escreve DMI F Mi capa mais DMI F capa Mi mais D capa F Mi, fica aquela identidade Bianchi maior. Se eu boto a dual, fica mais simples assim. A mesma coisa com o Calvi-Ramon. Eu vou ter DMI G Mi capa lambda mais DMI D capa lambda Mi, vamos fazer uma identidade Bianchi maior. Uso dual, ela fica dessa forma. Então eu posso introduzir um termo aqui dessa seguinte forma, né? Vou botar assim Mi, epsilon. Eu posso botar o epsilon, ou talvez não precise, poderia pensar o seguinte, a Mi, G' Mi. Se eu fizer uma transformação de gauge de Maxwell, vai aparecer um DMI alfa aqui, mas aí, integro por partes, vai formar, quer dizer, o termo de superfície que vai formar vai ser DMI G' Mi. Se eu fizer uma transformação com 1 de Maxwell, eu vou gerar, vai ficar, essa transformação vai ficar a Mi mais DMI alfa. Então, o termo espúrio vai ser esse. Mas aí, esse termo DMI alfa, G' Mi, eu integro por parte, forma de identidade Bianchi contra zero. Então, esse termo é invariante de gauge por transformação de Maxwell. E é claro, é invariante de gauge Calvi-Ramon, porque o G' já é invariância de gauge por default. Então, esse termo aqui é um termo invariante por 1 próximo 1. 2 1. O 1 próximo 1. E aí, agora eu introduzi, então esse campo aqui tem esse termo tem dimensão 4, esse termo tem dimensão 4, eu tenho DMI, o meu BMI, Mi tem dimensão canônica 1, 1, 2, 4. Então esse termo aqui tem dimensão 1, esse cara aqui tem dimensão 3, porque isso aqui é derivada do D, então tem dimensão 2 e 1, 3, então esse parâmetro aqui tem dimensão de massa. Tem dimensão de massa. Então, eu estou introduzindo massa, sem quebrar a invariância de gauge. Agora, eu deveria gostar do mecanismo de Higgs. Eu estou gerando um bloco massivo sem Higgs, às custas do cálculo. Então, agora, a questão que eu deixo para vocês é
obter o espectro, quer dizer, obter quem é que carrega a massa. Porque aí o campo, Mineiro, João Paulo, diagonalização, vocês estão acostumados, é o termo de massa misto. Então, quem é que tem a massa? É o fóton ou é o cálculo? Vocês têm que buscar na base de campos qual é a composição de campos, né? Então, a tarefa aqui seria buscar o campo físico, né? Esses campos aqui são os campos constitutivos, né? A tarefa é encontrar a base de campos, né? E aí a gente observa o seguinte: eu não quebrei a simetria de Gauge. Então, de uma certa maneira, eu tenho que ter uma massa zero também. Então, eu devo ter uma massa zero e uma massa não trivial. Então, encontrar a base de campos, né? Que são a base de campos autoestados, ou autoestado, ou autovetores da massa. Então, eu devo ter uma combinação de campos que vai ter massa zero e outra combinação que vai ter massa, alguma coisa derivada a partir do mínimo. Quer dizer, tirando as equações de campo, vocês podem tirar as equações de campo aqui e com as equações de campo, vamos dizer, vou fazer aqui, se a gente faz o princípio variacional, para as equações de massa vai ficar dmi é FMI, isso aqui sai do primeiro termo, não tem dúvida. Aí quando eu variar em relação a I aqui, eu devo ter alguma coisa assim, a mesma de sinais, né? Mas g de I igual a zero. Então, o dual do Cauchy-Riemann aparece na equação de massa e vice-versa. Aqui eu devo ter um dmi, g de I kappa, mais, então aqui vai sobrar mais alguma coisa que deva ter alguma combinação, não é o próprio Mi, pode ser que tenha um coeficiente diferente, mas é f kappa igual a zero. Então, o fóton está na equação do Cauchy-Riemann e o Cauchy-Riemann está na equação do fóton. Vocês podem usar as equações de onda para FMI e para GMI, se vocês têm prática, eu acho que Google também. Bom, não sei vocês, se eu digo porque quem trabalha no Google eu já sei o que domina. Com exercício, tirar as equações de onda, para o F e para o G. E aí para os espectros de massa. Então, tudo isso por que a gente não colocando? Simetria de Gauge. O que é a simetria de Gauge? A gente às vezes não percebe. Ela fica meio assim, como um agente maquiavélico. Ela vai mexendo nas massas, mas automaticamente vai trazendo spin, vai tirando spin. Quer dizer, a simetria de Gauge, ela manipula, né, por trás vamos dizer, por trás da cena, né? Mas os marionetes dela são os spins. Ela tira um spin, bota um spin, aí bota um termo de massa, aí gera um spin. Estão entendendo como é que é a coisa? Por isso que é importante a simetria de Gauge. Porque se a gente pega um modelo que às vezes a gente não conhece, a primeira coisa que a gente vai procurar é se tem alguma simetria de Gauge, evidente ou escondida. Porque isso aí já vai te dar uma limpeza muito clara sobre o que é o espectro desse sistema. Certo? Então isso é o que eu queria chamar a atenção. Tudo isso, eu acho que é a primeira motivação para a gente não de estudar Young Mills, mas estudar teoria de Gauge. Porque então o problema todo das teorias de Gauge, e por consequência das teorias de Young Mills, é que nós teremos que fazer física usando campo relativístico e partícula relativística. O campo está em Lorentz, a partícula está em Poincaré. Então a gente tem que conviver com um pé em cada lugar. E aí quem faz a união, né, quem faz a sistematização consistente é a simetria de Gauge. Vai tirar do campo aquilo que ele não deve conter para descrever o spin que você quer. A pergunta é: eu consigo tirar os spins mais baixos? Será que eu consigo ter uma simetria de Gauge que tira os spins mais altos? Né? Por exemplo, eu vou trabalhar e o campo pode ter um grávido. Será que eu posso pegar o fóton e tirar o spin 1 e deixar propagar só no spin 0? Né? Então, isso que eu queria que, assim, eu acho que é muito importante. Porque por que essa discussão é importante e não está interessante? Assim, ela não aparece no paper de Young Mills. Quando é que essa discussão vai aparecer? Tem sempre um contexto para tudo em física, né? Essa discussão começa a aparecer quando a supersimetria entra em campo. Porque com a supersimetria a gente precisa ter um controle muito grande dos graus de liberdade e dos campos, né? Que a gente tem esses conjuntos de campos dentro de um mesmo supercampo. Então essa discussão de como construir uma teoria de Gauge, né, a partir, é o que o Gustavo está fazendo, a partir de uma teoria abeliana, uma teoria não abeliana, a partir de uma teoria abeliana,
ela vai muito nessa direção, da gente saber manipular com as simetrias de gauge para construir o que a gente quer. Por exemplo, nós vamos ver aqui no curso que é possível construir o lagrangiano de Einstein, né, o raiz de menos GR, a partir da equação de Paulo-Phillips, que é a equação dos 2, né? Que é D'Alembertiano, H' mais dni H dni H', certo? Mais tem um termo aqui que vai ser dni de alfa, H alfa ni, com mais de simétrico dele, né? Mais dni de alfa, H mi alfa. Essa equação aqui é uma equação simples, linear, bonitinha. A partir dessa equação aqui, eu consigo, colocando os acoplamentos, e chegar a Einstein. Ou seja, eu consigo construir a relatividade geral a partir de uma teoria de campo com spin 2. O termo do meio, isso. Oi? Oi? O termo do meio. Esse aqui aqui é o traço. Obrigado. Esse H, obrigado, Paulo. Esse H aqui é o traço. Beleza. Vai ficar tudo certinho. Beleza, então, isso é uma coisa que a simetria de gauge me permite isso. Então, às vezes você conhece muito pouco, mas com a simetria de gauge você consegue, vamos dizer, construir o conteúdo. Então, só para dar um exemplo aqui, isso eu chamo de Young-Mills reverso. Quer dizer, o que nós vamos fazer aqui é o pico de cabeça para baixo, né? O pico começa com o quê? Com o campo psi. Aí fala, tem uma simetria de fase. A simetria fica local, tadinho do pico. Ela preparando o projeto dele, eu estou aqui fazendo gracinha com ele, né? Mas ele é bonito de cabeça para baixo também. Não é isso, né? Continua sendo charmoso, né? O pico charmoso. O cantor italiano é contínuo. Eu posso fazer uma rotação, né? Está sempre bonitinho, né? Tá, depois vocês falem para ele, tá? Olha, o Brasil está sabendo, né? Então, olha só, a gente vai pegar, por exemplo, o campo de Maxwell, né? O que eu posso fazer com o campo de Maxwell para tornar o campo de Maxwell o campo de Young-Mills? Será que eu consigo sair de Maxwell e chegar em Young-Mills? Tá? Então, por isso que eu chamo de Young-Mills reverso. Depois é que vem a matéria. Então, nós começamos com a simetria de gauge, construímos Young-Mills sem matéria, sem derivada por variante, sem a necessidade de colocar a transformação de fase. A transformação de fase do campo de matéria é a última coisa. Então, é como se a gente dissesse assim, não é a matéria que está gerando a luz, é a luz que está gerando a matéria. Eu vou sair do fóton e vou chegar no elétron. Ou, como o Pico fez, ele sai do elétron e chega no fóton. Ou ele sai do quarto e chega no gluon. Né? Então, é isso que a gente vai fazer. Por isso que eu digo que é Young-Mills reverso. A gente vai partir do campo de gauge. Aí, vamos construir campo de gauge. A segunda fase vai ser construir as interações de gauge, interações do setor de gauge, só o setor de gauge, não existe matéria. Então, a gente ainda está no Big Bang da luz. Né? Depois de introduzir as interações do setor de gauge, eu vou introduzir a matéria. E aí a matéria vai ser o produto final. Vamos pensar dessa forma, tá? Então eu vou começar a chamar aqui. Então eu quero dizer o seguinte, eu quero construir uma dinâmica para o campo que tenha massa zero e spin. Então eu quero sair. Primeiro princípio, eu quero falar de uma teoria, escrevo uma partícula de massa zero, spin 1. Exemplo. Né? Então, o que eu posso fazer? Essa partícula tem spin 1, então se ela tem spin 1 e tem massa zero, pelo teorema de Wigner da relatividade, toda partícula de massa zero, qualquer que seja o spin, ela só tem 2 graus de liberdade, correspondentes à helicidade mais ou menos 1. Então tá aqui. Então essa partícula, como eu vou querer escrever o spin 1, eu vou pegar um campo vetorial. Então esse campo vetorial, ele vai ter spin 0 e spin 1. Eu quero eliminar o spin 0.
Então a gente sabe que no espaço de campos vetoriais de incógnitas, no subespaço de campos vetoriais do espaço de incógnitas, nós temos dois operadores. O operador transverso, θ mini, que é mini, θ mini menos dmi sobre dado mediano são operadores que no espaço de coordenadas são não locais, no espaço de Fourier kappa sobre kappa 2. E o operador e o projetor longitudinal, que é o ômega mini, que é dmi sobre dado mediano. Então a gente sabe, θ mini mais ômega mini me dá a identidade da F mini. θ2 é igual a θ ômega 2 é igual a ômega, quer dizer, para θ2 eu estou dizendo o seguinte, θ mi alfa, θ alfa mi é igual a θ mini, é um operador de projeção, portanto tem que ser idempotente, né? E depois ômega mi alfa vezes ômega alfa mi é igual a ômega mini. E aí, claro, θ ômega igual a ômega θ igual a zero. Ou seja, θ mi alfa ômega alfa mi é igual a zero. Então são os operadores que projetam. Então eu preciso retirar do meu campo vetorial os spin zero. Eu não quero que ele tenha morte longitudinal. Eu quero que o vetor seja transverso. Então eu vou querer escrever uma equação de onda e que seja de massa zero. A equação de onda com massa zero é da Lambertiano. Da Lambertiano de φ igual a zero. A gente sabe que isso implica massa de repouso nulo, né? E a gente observou que pelo menos no Laplaciano. Então é ômega 2 igual a K2 não tem massa. Tem relação relativística de partículas de massa zero. Então eu tenho que colocar a Lambertiano até a massa zero. Mas eu quero tirar só os spin, que é o que é a parte transversa. A parte longitudinal é um escalar, é spin zero. Vou pegar só a parte transversa. Vou pegar aqui o A transverso mi. Então essa equação aqui, ela me sintetiza massa zero, spin 1. Então eu estou construindo, vou continuar aqui. Estamos construindo uma possível teoria de Gauge para massa zero, spin 1. Não conhecemos Maxwell, né? Nós somos negacionistas da história. Então para nós, né, a história morreu, não tem história, não conheço as equações de Maxwell. Eu só conheço relatividade que eles têm. Então, o pessoal da geração Z, vocês já conhecem um monte de coisa e não conhecem o passado, mas conhecem o importante. Está aqui. Então vamos lá, lá na vertical. Quem é a parte transversa desse vetor? É θ mi menos dmi sobre o lambertiano atuando em ami igual a zero. Isso aqui é o meu A transverso mi. Então eu estou descrevendo massa zero, spin. E aí isso aí fica da lambertiano a mi menos dmi e está assim a mi igual a zero. Então ganhamos essa equação aqui. Esse da lambertiano é o quê? Vamos dizer, B alfa a mi menos dmi. Como esse aqui está saturado, eu posso chamar de D alfa a alfa. Ou então eu posso fazer o contrário, vamos deixar esse índice aqui mi, e esse D alfa eu posso chamar de dmi, que é índice mi. E aí eu posso fatorar esse dmi aqui, e vou ter assim, aí como é igual a zero, tanto faz esse menos esse ou esse menos esse. Dmi a mi menos dmi a mi igual a zero. Todo mundo reconhece aqui um tensor de rank 2, invariante gauge. Então isso aqui é a equação de Maxwell. Então, desse requisito aqui, e aí claro, se esse F mini é dado por isso aqui, é claro que ele satisfaz as identidades de Peano. Então isso aqui, o fato de ter F mini igual a
dmi a mi, menos dmi a mi, unidade. Dmi é mk, mais dmi é kmi, mais dk é mi igual a zero. E a mesma coisa que dmi é dmi igual a zero. Tudo a mesma coisa. Ou seja, equações de massa homogêneas e equações de massa no vácuo sem fonte. Se eu quisesse colocar a fonte, eu colocaria aquele zero já comigo. Então, eu tirei massa. Então, eu não conheço a letra magnetismo. Mas se eu quiser descrever uma partícula de massa zero de espinho, eu ganho as equações de massa. Então, elas são, as equações de massa na versão, vamos dizer assim, século XX, na versão, vamos dizer, na versão diraquiana, né? Esse seria o tipo da coisa que o Dirac faria. Ele não conhece, quando ele falou, quando ele começou o doutorado dele, ele tinha ouvido falar nas equações de massa. Isso foi em 1923. I had heard about Maxwell's equations, né? No entanto, ele modifica completamente tudo. Quantiza as equações de massa, né? Então, por isso que eu digo que o Jackson não é um bom exemplo, né? A gente fica sabendo muito do Jackson, nunca chegaria no Dirac, né? Então, digamos, é um triunfo da teoria de Gauge, você, com princípios muito pequenos, né? Então você não precisou levar choque, não precisou ir para o laboratório, né? Desculpa isso experimentar. Desculpa aí, professor Sartur. Não, tô brincando, não é meu passado, é meu amigão, mas desculpa, não precisei ir para o laboratório para poder chegar nessa equação do campo elétrico do campo magnético. Basta pensar na massa zero, do espinho, e a gente chega lá. Divergência de E igual a zero, proporcional de E menos dB dt, divergência de B igual a zero, proporcional de B igual a zero, ou sobre segundo L. Chegamos lá, perfeito. Isso é Maxwell puro, não abeliano. Mas vamos pensar numa coisa. Qual é o campo mais simples que nós temos? Então, nós já vamos agora com essa visão, né? Essa visão, vamos dizer assim, reducionista ou platônica, né, do Dirac, que é qual é o objeto mais simples que um espaço-tempo pode ter. Não são as coordenadas, são os espinores. Então, qual é o espinor mais simples do espaço de corte? São dois. É o meio zero, é o espinor que vai left, vamos chamar assim, psi-left, vamos chamar de como? Psi-left. Ou o espinor zero meio, né, como a gente já estudou lá nos nossos cursos, é equivalente à representação meio zero, tá? São os espinores, vamos dizer, zeta right. Então tem duas categorias de espinores, são os espinores de vácuo. Muito bem, qual é o conteúdo do espinor de vácuo? Teorema de Wigner de novo. Toda partícula de spin meio de massa zero, ela tem sempre, esse é um conceito Lorentz invariante, o spin está sempre alinhado com a direção de movimento, ela só tem velocidade meio. Então eu estou dizendo isso aqui. Esse objeto psi-left, ele satisfaz sempre essa equação, spin na direção do movimento igual a h cortado sobre 2. Então, quer dizer que toda partícula, vamos dizer, todo férmio, todo férmio de 4 dimensões, né? Todo férmio de massa zero, ou o spin dele está alinhado com a direção de movimento ou está anti-alinhado. Ou seja, se a partícula está caminhando assim, o spin ou está assim, ou está assim. Então, só tem duas chances. Então, esse é o left, uma convenção, né? Vamos dizer, o left é esse aqui, eu estou chamando de psi, e esse é o right, eu estou chamando de zero. Bom, então o conteúdo dessa equação é mais ou menos. Vamos pegar, por exemplo, o spin left, só pegar o caso left, só para a gente ter uma primeira ideia. Esse então é o espinor mais simples do espaço de Minkowski, que é a estrutura de partícula mais simples do espaço de Minkowski, que eram os neutrinos de massa zero. Os neutrinos da interação do modelo padrão são de massa zero. Então eu começo com o neutrino left, o elétron left, o elétron right, mas o neutrino é só left no modelo padrão. Então eu preciso chegar só em 98, né? 1998 para tirar a massa, né, do neutrino, ele também tem uma componente right, mas se ele é maiorano, na verdade o componente right nada mais é do que uma réplica da componente left. Mas aqui eu tenho spin meio, então vamos dizer, helicidade meio, o spin está alinhado com a direção de movimento. Quem é o operador de spin? É H cortado sobre 2 sigma. Quem é a direção do momento linear? Então você tem P, mas se a partícula tem massa zero, o módulo de P
né? É sobre C. Então isso aqui é igual a H cortado sobre 2, que vai ficar modo de T é sobre C. Então tá legal, então vai ficar H cortado sobre 2, vamos deixar assim, vamos deixar por enquanto assim. Não quero botar. Isso aqui então então esse operador aqui, atuando nesse estridor de duas componentes, né, vai ser igual a H cortado sobre 2. Estou dizendo então que esse estridor de duas componentes, né, complexas, né, sim, é a representação meio zero, então tem dimensão 2, então é um vetor coluna com duas componentes complexas. E aí eu tenho o spin alinhado com a direção de movimento. Então H cortado sobre 2 vai embora, então eu confirmo que sigma escalar P igual a módulo de P. Acho que isso aqui é certo. Módulo de P, que é. Módulo de P, na verdade não. Estou esquecendo. Esse módulo de P é sobre C. Então vai ter esse L vem para cá e esse C só. Que aí fica com dimensão certinha. Energia PC, adimensional, a mesma dimensão. Se é a mesma dimensão, se é objeto adimensional, a energia PC. Eu tenho um Czinho que eu tinha esquecido. A gente pode escrever essa equação da seguinte maneira: é menos sigma escalar P vezes C, atuando em CL, igual a zero. Então essa é a equação que vai para o neutrino. Usando o princípio da correspondência, né? Energia IH cortado em DDT. Então vamos ter IH cortado DDT. E o momento linear é menos, né? IH cortado gradiente. Então é mais IH cortado sigma escalar gradiente atuando em CL é igual a zero. E aí eu posso botar isso com uma notação covariante. Vamos fazer o seguinte, tem um C faltando por aqui, e a cortado por D. Então, vamos botar, vamos dividir por C. Fica E sobre C. Então aqui tem um I sobre H cortado. Então, 1 sobre C DDT, espaço de Minkowski é o D0. E aqui vai ficar mais I, H cortado, sigma, escalar gradiente, CL igual a zero. Então eu posso botar essa notação covariante. Eu posso definir uma matriz sigma I, um quadrivetor matricial, cuja primeira componente, a componente sigma 0, é a identidade, 2 por 2, e cujas componentes espaciais são as matrizes sigma. Então essa equação aqui, com isso, ela pode ser escrita como sendo I, H cortado, sigma I, DI, CL igual a zero. Então essa é a equação de Weyl. Você lembrar da equação de Weyl do paper dele de 29, né? Quando ele fala, que escreve aquele paper que é election and gravitation. Então, está aqui. Qual é o conteúdo dessa equação? Essa equação também é simbólica, mas o que ela está me dizendo? Ela está me dizendo isso. Que a partícula descrita por esse campo, ela caminha sempre com o spin alinhado com a direção de movimento. Então é esse o conceito que está em jogo aí. Vou deixar aqui para agora. Bom, vamos mais à frente um pouquinho só. Então aqui. Isso aqui está certinho, né? Porque se eu colocar o I em cima é o sigma e o DI embaixo é o próprio gradiente. Se não se mantém, então está certo. Fica assim, só é o novo leve. Depois a gente faz problemas. Então tá, IH cortado, sigma I, DI, CL igual a zero. Então vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar essa equação por um CL dado. Vamos por enquanto, agora como isso aqui é igual a zero, para efeito do que eu vou fazer, vamos esquecer o IH cortado. Vou botar CL Dagger, sigma I, DI, CL igual a zero.
Então esse é o primeiro passo. Agora vamos tirar o dagger dessa equação. Então, vai ficar, o IH cortado eu vou esquecer. Vai ficar dmi CL dagger sigma mi dagger igual a zero. Né? Então, essas matrizes aqui são todas hermitianas. Então eu vou ter dmi, né, porque a matriz sigma zero é a identidade, tá? É hermitiana, as matrizes de Pauli também são hermitianas. Então, dmi CL dagger sigma mi igual a zero. Então, isso aqui, essa equação aqui é a equação do Ket, e essa equação aqui é a equação do Bra. É o espinor linha, a matriz aqui, e esse aqui é a matriz atuando no espinor coluna. Então, agora, se eu colocar aqui, então aqui eu já tenho o Bra e o Ket. Vamos botar agora o Ket aqui. Então, dmi CL dagger sigma mi. CL eu multiplico essa equação aqui pelo Ket de CL. Igual a zero. Eu somo as duas equações, a derivada passa para um, passa para outro, então a gente tem uma lei de conservação. Então, o Fermi de Vaio, naturalmente, tem uma grandeza no caso de conservação associada a ele. dmi CL dagger sigma mi CL igual a zero. Então, isso aqui faz o papel de uma quadra corrente. E a gente entende porque teorema de Needham, esse campo é complexo, então se eu fizer uma transformação no lagrangiano, o lagrangiano dele vai ser alguma coisa do tipo daquela CL dagger, sigma mi, dmi e h cortado, estou colocando isso aqui. Então se eu fizer a transformação no aqui, a transformação com as fases se cancelam, globais. Então eu tenho uma corrente global conservada. Então o fóton se acopla com essa corrente. Então agora vamos começar a juntar. Vamos começar a acoplar a representação meio-meio. Vamos acoplar agora a representação meio-meio. Então, fóton com a representação meio-zero. É o Fermi left. Então, vou pegar o lagrangiano. Nosso lagrangiano ficou então I, H cortado, Psi dagger, CL dagger, sigma mi, dmi, CL, IH cortado, isso também tem dimensão de momento, né? Tá certo. E aí aqui, bom, vamos começar com o Maxwell. Vou colocar aqui o lagrangiano do Maxwell. Menos um quarto. Milha feminina, então aqui é mais. Agora vamos começar a botar a parte de Vaio livre. Select dagger e H cortado, esqueci. E H cortado, select dagger, sigma dmi, select, né? Então, se eu fizer a variação em relação ao fletada, e H cortado, sigma dmi, select igual a zero, que é a equação de Vaio. E agora vamos acoplar. Como é que eu acoplo? Eu tenho uma quadra de corrente acoplada ao plano vetorial, menos Jmi do Psi acoplado a Mi. Agora eu estou fazendo o acoplamento com a corrente, né? Quer dizer, a gente sabe que isso aqui vai me dar J0 a 0 mais Ji a I. Né? Lá, então, a gente faz os acoplamentos eletromagnéticos. J0 é O vezes C e A0 é Φ sobre C. O Ji é o J, o AI embaixo também do J escalar. Então isso aqui é um acoplamento eletromagnético tipo, a densidade de energia eletromagnética é um acoplamento de uma carga, de uma densidade de carga com um potencial e de uma densidade de corrente com um potencial vetor. Esse é o lagrangiano típico, né, de acoplamento carga-corrente campo eletromagnético. Então é o que está escrito ali. E aí, vamos abrir essa corrente aqui. Vai ter. Vou só mexer nesse termo aqui por enquanto. Vai ficar select dagger, sigma mi, select a mi. Bom, claro, quando eu faço o acoplamento, eu tenho que colocar uma constante de acoplamento, tenho que colocar aqui um parâmetro que vai
fazer o acoplamento. Para justificar que essa corrente é eletromagnética, o único acoplamento que eu tenho à disposição é a carga fundamental, correto? Bota aí o azinho, que é a carga fundamental. E aí a gente pode fazer o seguinte, posso colocar, usando esse termo e aquele termo, nós podemos fazer o seguinte, IA capotada, se leva, o sigma I também está presente. E aí é que eu posso botar, o DI vai dar no âmbito se é. IA capotada, se leva dada, sigma I, DI se é. E aí esse termo aí eu posso colocar mais I, e aí com I dá menos 1, e o H cortado some, a Mi, se leva. O que é isso? A derivada covariante. Naturalmente, a derivada covariante sai. Então a gente pode escrever, então, por exemplo, o próprio acoplamento, quer dizer, eu introduzi o campo de gate e peguei o campo de vaio livre. E aí, quando eu faço o acoplamento, quer dizer, isso aí está nas minhas mãos de fazer. Quer dizer, nós somos os model builders, né? Então, eu vou dizer, eu tenho uma corrente à minha disposição. Se eu multiplicar essa corrente pela constante de acoplamento eletromagnética, se eu multiplicasse por um G cosseno de θ, eu poderia estar multiplicando pela carga fraca. Mas o fóton não tem interação fraca, o fóton só tem interação eletromagnética. Então, eu vou multiplicar a minha corrente, essa corrente que saiu, ela saiu, vamos dizer assim, sem um destino. Professor, Pode falar. para delinear esse variante estimulante, a gente não tem que trabalhar com dano de Se for 4-dimensional. Você está no setor bidimensional. Então, para ferros de raio, você trabalha com carga. Agora, quando você vai para a notação 4-dimensional, você tem que introduzir. Isso vai ficar claro depois na próxima. Mas essa tem que colocação. Então, está aqui. Essa corrente, para mim, é uma corrente. Só vou dar sentido físico a ela, se eu disser essa corrente é para dizer que ela é eletromagnética, eu tenho que colocar o E. É de carga elétrica, não é carga fundamental. Posso até dizer o seguinte, vocês podem dizer, mas é muito válido, porque essa partícula pode ter uma carga que é 2 vezes E, ou menos E. Se for o elétron, por exemplo, carga E. Se for o pósitron, carga menos E. Se for o pósitron, carga mais E. Se for o próton, carga mais E. Se for um par condensado de DCS, na supercondutividade, a carga é menos 2E. Então a gente bota Q, que é o valor numérico da carga, e E, que é a unidade de carga. Então a gente pode colocar aqui esse acoplamento dessa forma, que é. E aí aqui vai aparecer I, P sobre H. Então, a derivada covariante, eu não botei simetria local. Tudo para mim era só simetria global. Aquela corrente que eu tirei era global. Mas quando eu acoplo com o fóton, quando eu acoplo essa corrente com o fóton, eu ganho alguma coisa, está me dizendo, tem uma estrutura aqui, uma nova derivada. Quer dizer, tudo se comporta como se o ferro carregado, em carga EQ, ele se acopla a esse campo absolutamente dessa derivada. A derivada covariante, ela não sai, eu não quero dizer que não é, que essa é a melhor maneira de fazer, eu estou só querendo dizer o seguinte, para um aluno de graduação, eu acho mais fácil a gente sair, isso aí a gente coloca no curso de mecânica quântica muito simplesmente, do que passar pela noção de fazer a derivada ficar local, introduzir derivada covariante, tudo ok, é assim que surgiu. Yang e Mills fizeram isso, mas o Shaw não fez isso. Quer dizer, tem essa história, né? Yang e Mills, Shaw. Shaw foi o primeiro estudante de doutorado de Salam, a tese de doutorado dele foi defendida em setembro de 55, mas em janeiro de 54 ele chegou à teoria de Yang e Mills. Yang e Mills mandaram o paper dele, o Physical Review dele, em junho de 54, 6 meses depois, 5 meses depois. Só que o Shaw não publicou, porque na Inglaterra ainda hoje usa, né? É muito comum na Inglaterra defender o doutorado sem publicação. A publicação pode ficar para depois. Não precisa dessa babaquice que tem no Brasil, se você não tiver paper publicado, você não defende uma tese. Uma tese é uma tese. Você tem paper publicado, ótimo. Se não tem paper publicado, a banca vai ler. E a banca tem que ter culhão para dizer essa tese é boa ou não. Não precisa esperar Mr. Smith lá no Physical Review dizer que a tese pode ser defendida. Essa questão que eu acho que no Brasil já bateu muito, que é, se não tiver paper publicado, por quê? Banca brasileira não sabe ajudar esse artigo científico, é preciso ter uma volta. A publicação vem depois. Tive vários colegas que foram pós-doc, colegas comigo no MTS, que não publicaram só depois do doutorado. Que, às vezes, o pessoal é uma tradição para eles, assim, a tese é tese.
O artigo. Hoje está mais, na Inglaterra já está mais comum. Você também não fazer a tese, você grampeia os artigos, bota a capa e a tese, né? Hoje assim, é o estilo clássico inglês, que a gente podia copiar, porque afinal de contas, quantos prêmios Nobel tem em Inglaterra? E quantos tem no Brasil? Né? Então, não tem esses comitês da CAPES, não tem um prêmio Nobel de Física. Mas a gente precisa ser humanizado. A gente precisa ter uma aula de fora para dizer que as coisas aqui prestam, né? Então, nesse sentido, eu estou dizendo, o Shaw falou, não vou publicar. E ele peitou o Salan. Salan era novo, era o primeiro aluno dele, Salan estava de pós-doc ainda. E aí era fácil peitar o orientador. O orientador dele não tinha moral para tirar a bolsa dele. Salan peitou o cara da terra. Mas o Shaw falou, por que você vai defender a tese? Ele falou, porque eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Eu quero ir de Londres até Beirute de carro, passando por Istambul. Então ele terminou o capítulo 2 da tese, entregou para o Salan e falou, vai, a gente se vê em maio. E ele voltou em maio, continuou a tese dele, e em junho Salão Pedro ganhou Deus. E o Salão fala, filho da puta, né? Por que você não me obedeceu? Salão comprou isso a vida inteira, né? O professor Itchó era uma gracinha de pessoa, infelizmente ele morreu em 2016, mas era uma... Eu falei, eu quero ser feliz, cara. Já pensou o famoso? Eu falei, já pensou o famoso? Tanto fingir que entendo de coisas que todo mundo está falando, eu não entendo, eu não estou afim de entender. E aí ele fala, é muito trabalhoso ser famoso, eu quero ser feliz. E morar na favela onde eu nasci, só faltou isso, né? E morar lá no bairro de classe média de Londres, né? Working class que eu nasci. Então ele não quis publicar e nunca publicou. E Salan sempre fala, Yang Liu Shaw, mas o Shaw nunca se assumiu Yang Liu Shaw. O crédito é de Yang Liu, mas estou dizendo por quê? Porque o Shaw derivou assim. O Shaw partiu, a ideia do Salan era, por que o Salan tinha essa ideia? Porque a tese de doutorado do Salan, que foi defendida em 51, ele fez aquele D escalar. Então ele falou, tem um escalar, naquele D escalar aparece um acoplamento quártico, que não é de gauge, e que esse campo pode ter uma espécie de um vácuo não trivial. Era a base do mecanismo de Higgs. E aí, por que o Salan estava buscando isso? Porque o Dirac sempre dizia, a minha equação não é boa porque eu parto da massa do elétron como sendo dado. Eu queria que a massa do elétron fosse o resultado de uma dinâmica. E o Salan colocava para ele que essa dinâmica então poderia vir do campo escalar. Então a ideia do Salan era a eletrodinâmica escalar, e aí os escalares estavam em moda porque os mesons pi tinham sido descobertos 3 anos antes. Mesons pi são de 47 e 48, né? Os previstos em 34 e 35 por Igor Tan e por Yukawa, e depois descobertos em 47 e 48 por César Lattes e os seus parceiros. E aí a moda era, vamos entender então o que é uma eletrodinâmica de escalares carregados, que é diferente da eletrodinâmica de férmions carregados. E aí Salan chega à necessidade de que os férmions não precisam de uma alta interação para ser a teoria renormalizada, mas os escalares precisam. E aí introduz o potencial φ4. E aí você tem um novo potencial que pode quebrar a simetria, e aí essa questão ficou guardada. Mas assim, o Shaw então, o Salan colocou para o Shaw essa questão. Vamos partir de primeiros princípios. Vamos tentar construir a teoria mais geral possível para bósons vetoriais auto-interagentes. Porque a questão que tinha agora é o seguinte, os bósons escalares auto-interagem, φ4. Então a pergunta que você fazia agora era, e os bósons vetoriais escalares? Os bósons vetoriais, será que eles podem auto-interagir também? E ter renormalizabilidade? Claro, se você botar a mi no termo quártico, é claro que isso aí quebra a invariância de Gauge gritantemente. Então a ideia de Salan com o Shaw foi, vamos tentar construir a teoria não linear mais geral possível para partículas de massa zero, spin 1 em alta interação, diferentemente da eletrodinâmica. O Fermi, os altos bósons não estão em alta interação, Lagrange é F menino que media a força. Então essa foi a questão colocada por Shaw. E aí, claro, esse percurso é interessante porque você vê que você não precisa partir, né, do férmion para chegar na derivada covariante. Você parte do princípio de que você parte da luz, você parte da fóton, e aí ao acoplar o eletromagnetismo. E aí a ideia era essa também, Salan tinha essa ideia adquirida de Dirac. Qual é a estrutura? Sempre se pensava, o escalar é a coisa mais simples, porque o escalar não é componente, é uma só. Errado.
coisa mais simples é o férmio. O escalar ele é obtido a partir do férmio, mas o férmio não é obtido a partir do escalar. Então, a estrutura mais simples é o escalar, é o férmio. Indo no férmio, talvez a gente consiga perceber o que é fundamental. E aí foi essa ideia. Vai ser o férmio, então pega o férmio de vai, pode fazer a mesma coisa com o férmio right, não tem problema nenhum. Faço com o férmio left, e aí faço o acoplamento. Isso aqui agora eu crio, eu quero interagir essas duas representações do grupo de Lorentz. E aí aparece essa derivada. E aí, claro, né? Como eu sei, como eu sei que o princípio de simetria, quer dizer, eu conheço a invariância de Gauss do Fokker, claro. Quando a gente deriva aqui dessa equação, quando a gente escreve isso aqui, automaticamente esse F é invariante pela transformação de 1 de Gauss. Né? Então, a ideia seria a seguinte: essa derivada invariante ela tem, quando ela atua, para que isso aqui seja invariante, esse cara aqui varia, a transformação de Gauss nesse. Para que isso aqui, então, para que esse acoplamento respeite a simetria de Gauss, e essa corrente aqui, por exemplo, ela é invariante com um global, então, agora, ao interagir com o férmio, essa simetria global, ela ficou comprometida, porque eu estou introduzindo aqui algo que tem uma simetria local. Então, tem essa simetria local e essa corrente que vem de uma simetria global. Então, a pergunta é: qual é, afinal de contas, a transformação de simetria desse férmio depois que ele começa a interagir com o foco? Então, a ideia é, claro, para que isso aqui seja invariante, é preciso que esse objeto aqui se transforme da mesma forma que o Xi. Como tem o DAG aqui, quer dizer, a gente espera que a transformação tenha um caráter unitário. Então, a ideia foi pensar o seguinte: vamos colocar aqui uma matriz, um objeto, como isso aqui é um espaço espinorial, no princípio isso aqui é uma matriz, bota uma matriz aqui. Então eu quero que esse objeto aqui se transforme da mesma forma do Xi. Se eu disser que o Xl minha é R Xl, então o dmi, então, dmi o Xl dagger, né? Então a gente vai ter Xleft minha, vai ser Xleft dagger R dagger. Então eu espero que essa transformação seja unitária e esse R dagger que for produzido aqui, esse todo cara também vai se transformar com R. Então o R dagger que sai daqui para ser o R que sai daqui. Então a gente espera que com essa, não sei quem é R ainda, não sei quem é a transformação R, mas eu sei que ela tem que ser tal que a derivada covariante se transforme da mesma forma que o férmio original. Ou seja, essa transformação é neutra, né? Ela não vai mexer na carga desse cara. A mesma transformação daqui é a mesma daqui. Então, deixa eu apagar isso aqui. E aí a gente pode escrever aqui. Isso aqui vai ser dmi', que essa derivada se transforma, azul ali. Dmi' select minha igual a R dmi select. Quem é o D, então? Quem é a transformada da derivada covariante? Tá, derivada usual não se mexe. Mas I é Q sobre H cortado, a linha Mi. Cilinha é R Si. E aí, desse lado aqui eu tenho R dmi Si mais I é Q sobre H cortado, a Mi. Tudo isso é como isso. Então, tá? A derivada covariante, né? Quer dizer, a gente chama de derivada estendida ou covariante transformada, por causa disso aqui. Aqui o termo transformado e aqui está ali. Então, o que a gente pode fazer? Esse termo aqui, dmi, então esse termo aqui vai dar duas contribuições. Vai ter dmi, ninguém diz que isso aqui é constante, então dmi R se é. Mais R dmi se é. Mais. E é que isso vai dar cortado a Mi. Se é. Menos I é Q sobre H cortado dmi alfa. Mais dmi alfa, né?
A gente está dizendo que a transformação é a Mi mais linear. Então a linha Mi é a Mi mais linear. Não esqueci de nada aí, não? Né? Então isso aqui tem que ser igual a R dmix. O que eu esqueci? Dmix left mais IEQ sobre H cortado R a Mi select. Então, eu fico sobrevive daqui. Então, esse termo aqui cancela com esse termo aqui cancela com isso. Aqui, acho que isso de botar isso, né? Eu tinha a linha Mi, mas dele alfa, por isso eu coloco em R7. Então isso aqui igual a isso. Né? Então a gente ficou esses terminhos aqui. dmi, R, tudo isso atuando em XR. Então posso fatorar um XR, porque tudo isso aqui cancelou, então ficou tudo isso atuando em XR. Então, dmi, R, mais I, Q, sobre H cortado, dmi alfa, vezes R igual a zero. Então a gente pode, supondo que a transformação não seja nula, né? dmr sobre R, dividido tudo por R, igual a menos IRQ sobre H cortado dmi alfa. Então isso aqui é derivada do logaritmo, né? dmi do log de R igual a menos dmi. Então, eu tenho que o log de R é menos IRQ sobre H cortado. Então a gente tira no final do dia que R deve ser exponencial menos IEQ sobre H cortado alfa. Então a gente chega na transformação de fase. Então eu não precisei impor que a transformação de fase fosse gerar a transformação interna. Ela sai, então tudo sai da luz. Né? Então é realmente, a Bíblia tem razão, né? Fez luz. É da luz que sai tudo. Né? Então a gente chegou à conclusão de que a partir, né? Então eu posso construir então, a teoria de Gauge, quer dizer, construir agora uma simetria de Gauge completa, que eu sei como ela atua no setor bosônico e como ela atua no setor fermiônico. Menos I é Q sobre H cortado alfa. E aqui, então, o parâmetro de Gauge que vinha da simetria de Gauge do fóton, que foi introduzido para eliminar o spin zero, ele percola, digamos assim, e chega no setor fermiônico. Então, ele migra do setor bosônico pela transformação de Maxwell e chega no setor fermiônico. Então, está aqui. E aqui é interessante que a gente automaticamente sai a carga. Quando a gente faz uma transformação de Young-Mills, aqui é tudo abeliano. No caso não abeliano, no lugar da carga vai aparecer as matrizes que são os geradores do grupo. O que é a carga? Nada mais é a carga do que a corrente conservada, do que a carga associada à corrente conservada. Pelo teorema de Nedel, as correntes conservadas estão associadas aos geradores do grupo. E aí, na teoria de Young-Mills, naturalmente aparece aqui cada parâmetro acoplado com os geradores do grupo. Isso vai ficar para depois. Então, só para finalizar. Está claro o conceito? Para mim, os cálculos são simples, né? Os cálculos são muito simples. É só ver, não tem nada de boa. Saber um pouquinho de formato covariante. O que é importante é a ideia. Porque se a gente está falando, essa foi a ideia, isso foi muito útil para a construção da supergravidade, em 1976. Quando não se sabia construir uma teoria de supergravidade, o que o pessoal pensou foi isso. Tá, tem um parceiro, eu tenho o gravitino, então eu preciso criar as interações do gravitino. Nesse caso aqui, o nosso é o fóton. Eu preciso criar as interações do fóton, que é o mediador da interação, acopla com as correntes. E aí eu vou tirando todas as simetrias. Vamos fazer isso agora, né? Que o Google depois até vai dar uma aula pra gente, do que ele fez, vai publicar, se Deus quiser, na revista de ensino de física, como construir uma teoria, não nesse nível, sim, mas para alunos de graduação. Como saindo das equações de Maxwell, a gente pode construir a teoria de Young-Mills só usando as equações de Maxwell. O exercício agora fica para vocês, a tarefa que vai ser o início da aula, que nem vai ser a seguinte. O Lagrangiano de Maxwell é menos um quarto de F mil quadrado, onde eu já sei quem é F mil, que são os potenciais. Mas eu posso fazer uma outra coisa aqui. Eu posso dizer, eu não sei quem é o Lagrangiano de Maxwell. Eu vou botar o seguinte, vamos dizer que eu coloque assim.
Eu não sei quem é F mini ainda. Eu vou começar com lagrangiano assim. F mini mais F mini dmi ani menos dmi ani. Eu tenho dois campos aqui. Eu tenho um campo tensorial de rank 2, que não é o field strings, e tem um campo de Maxwell. Então aqui eu tenho duas representações. Então o que está em jogo aqui é esse campo aqui, é um campo novo. Ele não tem dinâmica, ele não tem derivado, ele é um campo algébrico. O quadrado dele menos ele vezes isso aqui é o lagrangiano. Claro, como esse campo é um campo puramente algébrico, né? Ele não tem dinâmica, eu vou tirar as equações de campo dele, faço a variação em relação a F mini, então delta F mini menos delta F mini dmi ani menos dmi ani igual a zero. Então, a dinâmica me diz que, ok, então F mini é dmi ani menos dmi ani. Esse é o chamado formalismo de primeira ordem. Eu não introduzo o field strength já sabendo que o AB é o potencial dele. Por que isso é assim? Aqui é trivial. Estou fazendo esse preconceito de meia dúzia, como se diz na gíria. Mas vamos pensar o seguinte. Eu não sei. Aí assim, dinâmico diz, F mini é dmi ani menos dmi ani. Então, quando eu colocar ali, vai ficar dmi ani menos dmi ani. Desculpa, quando eu variar aqui vai dar um fator 2. Né? Então vai ficar delta F mini mais F mini delta F mini. Então está 2, então isso aqui. Então, na verdade, esse meu F mini, ele sai como sendo esse fator no meio. E aí, quando eu substituo, aí como isso aqui é um campo algébrico, não tem dinâmica, eu posso substituir um lagrangiano. Então vai ficar 1/4 de dmi ani menos dmi ani ao quadrado. Estou substituindo F mini por F mini. Menos F mini 1/2 de dmi ani menos dmi ani, isso é o F, vezes o dmi ani menos dmi ani. Então, 1/2 menos 1/4 menos 1/2 dá menos 1/4. Então, eu reproduzo o lagrangiano de Maxwell, usando esse dispositivo que a gente chama de campo auxiliar. Então, esse é um campo auxiliar, ele só auxilia eu chegar no lagrangiano de Maxwell, dizendo que o field strength ele sai como consequência das equações de campo, se eu usar esse ponto de vista. F mini é independente, e aí as equações de campo que vão utilizar. Está claro? Agora, se eu disser, vamos fazer o seguinte, estou acabando, tá? Quando acabar, a gente vai retomar a partir daqui na próxima aula, só para deixar vocês com cenas do próximo capítulo, né? Assim, então vamos lá. Agora, eu não tenho um fóton, eu tenho N fótons. Desculpa aí, você fez tanto cálculo, poderia ser a revista brasileira de ensino de física, isso aqui não dá. Não dá, tem que ser como você fez, né? Eu acho que é física 3 mesmo, né? Mas aqui, olha só o que vai ter que fazer. Vamos supor que eu tenho um conjunto de campos, né? F mini, I, si, um flavor. Eu tenho, ou seja, foi a ideia de Salano. Vamos supor agora que nós tenhamos N fótons. Eu quero ver como esses N fótons interagem. Que eu tenho um princípio de simetria global. Então vamos dizer, delta F mini, ele esteja no mesmo multiplate, vai ser, vamos dizer, I, ômega A, transformações infinitesimais, geradores, GA e J, F mini, J. E delta AMI vai ser I, ômega A, GA e J, AMI, J. Então, transformações de gauge global. Esse conjunto de campos, estou mantendo o formalismo de primeira ordem, não estou usando as equações de campo, não. E aí agora eu tenho uma simetria global. Claro, se eu pegar isso aqui, colocar no primeiro termo, pegar isso aqui e colocar no segundo termo, né, pelas propriedades dos geradores do grupo, né? Quer dizer, se eu tiver que não transformar, se esse grupo tem essa estrutura I, ômega A, GA, se esse grupo é unitário, as matrizes GA são limitianas. Se esse grupo, se essas transformações aqui são unitárias, o inverso delas, que é esse aqui, tem que ser igual ao quantidade limitiana delas. Então, G dá igual a G. Então, se eu coloco isso aqui lá, os itens vão se casar e vai ter invariante. Então, esse lagrangiano é invariante sobre essas transformações globais. Teorema de Noether. Eu vou ter uma corrente J-mi, que é dada assim, dl, dTmi, qualquer campo,
vezes a variação do campo. Então isso aqui é a corrente conservada de Nether. TI, J igual a zero. Teorema de Nether. Simetria global. Nesse nosso caso, né, o meu campo F não tem derivada, então ele não está no teorema de Nether. Só quem tem derivada é o campo aí. E aí quando eu derivar, então isso aqui vai dar derivado do Lagrangiano, então é como se fizesse derivado do Lagrangiano em relação a DI do campo, a alfa, vamos dizer assim. E aqui eu vou botar a variação do campo alfa, que é I, ômega A, GA e J, a alfa J, em relação ao campo alfa I. Então isso aqui é a derivada do Lagrangiano em relação à derivada do campo, e aqui é a variação daquele campo. Essa é a corrente dele. Então, índice IJ saturado, então eu vou ter uma corrente de Nether JMA. Essa minha corrente de Nether JMA, DL, D, DI, alfa I, né? Quando eu derivar isso aqui, vai me produzir o F. Então, no fundo, vai ficar alguma coisa do tipo F mini I, F mini I, ômega A, GA I J, A mini J. Então, essa aqui é a minha corrente dele. Claro, da corrente a gente tira o parâmetro. Então, essa é a corrente. Então, a corrente tem essa estrutura. F mini gerador, vou omitindo os índices internos, ali. Então, eu agora gerei uma corrente a partir dessa simetria global para esse Lagrangiano. O que o método de Nether me diz? Se eu quero auto-interação, essa corrente, isso aqui eu não sei se é o fóton, mas isso aqui é o fóton. Essa corrente fotônica tem que se acoplar ao fóton. Então eu vou jogar um termo aqui, que vai ser uma constante de acoplamento. Estou agora tudo com índice I, estou omitindo os índices I. Na outra vem a gente bota os índices no lugar. F mini, GA, I. Essa corrente tem que estar interagindo com a I. E aí agora eu tiro a equação de campo do F. Quando eu tirar a equação de campo do F, esse termo aqui vai me dar o famoso DI ali menos o DI ali. E esse termo aqui, quando eu variar em relação a F, vai me dar o gerador, que eu estou colocando, depois a gente vai transformando. Porque aqui, quando eu colocar essa corrente aqui, esse campo tem índice I, mas os geradores do grupo têm índice A. Então isso me obriga, ao fazer o acoplamento, que o campo do fóton ele esteja na representação adjunta do grupo de gauge. Então, esse cara aqui tem que ter índice A também, para poder se acoplar com esse aqui. E aí fica mais G, aí vai ficar, quando eu pegar as constantes de estrutura, vai ficar GA e J, ou seja, GABC, que é a constante de estrutura, FABC, AMI, AMC. Ó, o fio de strength de Young-Mills. Então, você ganha o fio de strength de Young-Mills a partir de uma simetria global. Aí agora você vê, com esse fio de strength aqui, essa simetria é local. Por que a simetria ficou local? Porque você introduziu uma interação não linear. Você agora tornou a teoria não linear. Então, aí quando você tirar F mini, você vai ter isso ao quadrado. Aí não deu F mini A ao quadrado. Então, a outra a gente vai fazer isso detalhadamente. Mas assim, é isso. Então, o que a gente faz? A gente parte de uma simetria global, diz, tem então N fótons. Como N fótons podem auto-interagir? O teorema de Nether. Tem N fótons com simetria global, tiro a corrente e acoplo. Acoplei, vou olhar as equações de campo. Você pode dizer, mas por que parou aí? Porque se eu for usar o teorema de Nether de novo, daqui para cá não apareceu nenhuma derivada do campo A. Então o único lugar que tem derivada do campo A é aqui. Porque o F mini não tem derivada. Eu não sei quem é F mini, eu fixo F mini no final do dia, pelas equações de campo. Então eu ganho fio strength de Young-Mills, já com uma noção clara de derivada covariante, quer dizer, isso aqui é o elemento de matriz BC do gerador, quer dizer, GABC é menos IFABC, só colocar os itens no lugar certo. E aí a gente já tirou então uma teoria de fótons e auto-interação. Foi assim que o Shaw fez isso em janeiro de 54, e Young-Mills, por outros caminhos, fizeram para SO2, né, porque eles estavam fazendo uma teoria de gauge para as interações fortes, um isótópico forte. Então, ainda não haviam sido descobertas as partículas estranhas. Então, a questão importante na interação forte era o estudo isótópico forte, descoberto por Heisenberg, e depois
discutido matematicamente por Wigner em 38. Então você tinha um espinho isotópico. Então eles falam, vamos fazer uma teoria de gauge para o espinho isotópico da mesma forma que eu tenho uma teoria de gauge para a carga elétrica com grupo 1, SO2. Então, Yang e Mills fazem SO2, chegam a isso. O Shaw segue o trabalho na escola de iraquiana, a partir de primeiros princípios. O que eu quero? Eu quero construir a teoria mais geral possível para partículas bosônicas em alta interação. E aí chega o acoplamento fático. A renormalizabilidade só veio para praticamente 18 anos depois, em 1972, em Corfidel. Mas a teoria ficou assim, sem ser, esperando a renormalização ao longo de toda a década de 60. Entendeu? A ideia é tudo muito simples, é isso que eu quero dizer. A gente também usa esse argumento aqui para construir a supergravidade em 1976. Esse argumento é bem consolidado. E aí a gente pode usar esse argumento para construir, por exemplo, outras teorias de gauge. Por exemplo, se eu quiser construir uma teoria de gauge para matéria escura, alguma coisa, eu tenho que pensar, mas esse mecanismo é um certo? Então, por hoje. Então, por isso que é Yang e Mills reverso. Tá?